Olá pessoal, vamos a mais uma dica de física. E a dica que eu vou dar hoje é como resolver problemas envolvendo e misturando vários conteúdos da física. Então vamos fazer um exemplo que faz essa relação entre uma quantidade de calor e eletricidade. Confere aí comigo uma questão do Enem de 2009. Vamos lá. É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 a 55 graus Celsius. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms, imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 joules por grau Celsius menos 1, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento da água obtida pelo gerador quando comparado ao obtido a partir da combustão? Então note, se utilizarmos um processo de combustão de 1 litro de gasolina, disse que a gente consegue aquecer por esse processo 200 litros de água, variando a temperatura de 20 para 55. Com essas informações, a gente já consegue calcular a quantidade de calor que é fornecida por meio dessa combustão, visto que todo esse calor é transferido para a água. Como é que a gente pode fazer isso, então? Bom, essa quantidade de calor é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Bom, temos que a massa de água, 200 litros, o que equivale a 200 quilogramas. Então nós temos em gramas 200 mil gramas de água. Mas por que eu tenho que utilizar em gramas? Porque veja, o problema nos dá que o calor específico da água é 4,19 joules por grama. Então não podemos misturar as unidades. Então, por isso que eu transformei essa massa aqui em gramas. Vezes o calor específico que o problema nos dá, que é 4,19. A variação de temperatura, variação sempre final menos inicial. A final é 55 e a inicial é 20, que nos dá uma variação de 35. Pronto, se fizermos este cálculo aqui, o valor equivalente é de 29,33 vezes 10 na 6 joules. Tudo isso é energia liberada por 1 litro de gasolina, por meio de um processo de combustão. Então, temos este valor aqui. Bom, mas aí ele coloca uma outra maneira de aquecer essa água, que é utilizando um gerador. Então, vou fazer aqui nesse cantinho a segunda situação. Então, por exemplo, se tivermos um aquecedor e esse gerador que alimenta esse aquecedor te dá uma diferença de potencial de 110 volts, e a resistência desse aquecedor é de 11 ohms, podemos encontrar a potência de funcionamento desse resistor, desse aquecedor. Então podemos dizer o seguinte: potência é corrente vezes a tensão. Ok? Mas existe uma relação entre resistência, tensão e corrente, que é dada assim. Se relacionarmos essas duas equações, nós vamos chegar que potência tem uma relação com a tensão e a resistência. O que eu fiz aqui basicamente foi relacionar essas duas equações por meio do I, da corrente elétrica. Por que eu fiz dessa forma? Porque o problema nos dá a tensão, que é 110, nos dá o valor de resistência, que é 11 ohms, então eu posso encontrar a potência. Fazendo isso daqui, eu vou encontrar que a potência deste aquecedor é de 1.100 watts. Mas aí a gente tem que pensar, bom, 1.100 watts significa 1.100 joules por segundo. Como, para fazer um comparativo, ele diz que esse gerador consome 1 litro de gasolina por hora, então faz o seguinte, nós temos 1.100 joules em 1 segundo. Em 1 hora nós temos quanto? Faz uma regrinha de 3, basta lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos, encontraremos então que a energia liberada por aqui vale, já em joules, 3,96 vezes 10 na 6
joules por hora. Ou seja, essa energia que foi liberada na queima, utilizando-se 1 litro de gasolina. Agora faz uma comparação. Por uma combustão direta, nós temos este valor aqui, de quantidade de calor. Utilizando um gerador, nós temos essa quantidade aqui. Por que novamente? Por que numa hora? Porque aqui ele fala o problema que nós temos 1 litro, a combustão de 1 litro de gasolina. E aqui nós também temos a utilização, por meio de um gerador, de 1 litro. Compare a quantidade de calor. A quantidade de calor gerada através de um gerador é muito menor do que pela combustão direta. Quantas vezes menor? Cerca de, se tu fizer uma relação disso com isso, uma razão, vai dar cerca de 7 vezes. E isso fecha completamente com a letra D dessa questão, que diz: a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Claro, isso daqui, utilizando um gerador, envolve muitas perdas de energia, o que te dá uma eficiência muito menor. Tá dada a dica de hoje e até a próxima!